Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NR10. Eu sou o professor Hugo Ferreira e nós vamos passar agora, nesta aula, um pouquinho mais sobre proteção contra incêndios. É um próximo item que a própria norma traz para a gente e a gente vai explorar um pouco mais sobre ele. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre sinalização de segurança, um item muito importante, que é até considerado um equipamento, é sim de visualização, mas que protege, né, o coletivo dentro da empresa e os usuários terceiros também, que vêm circulando ali nesse local de trabalho. Então a sinalização ela é muito importante e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Perfeito? Mas na primeira parte nós já vamos dar sequência falando um pouco mais sobre incêndios, tá? Proteção contra incêndios e também contra explosões. A norma ela traz para a gente que as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos, eles devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão. E a norma que regulamenta isso, pessoal, não é a NR10. A NR10 ela traz a responsabilidade de se conhecer e aplicar os requisitos da NR23, que é a NR que regulamenta, tá, toda a parte de proteção contra incêndios. Então é muito bom vocês verificarem, tá, no material de apoio. Caso não houver, pessoal, corra atrás de buscar o conhecimento envolvendo a parte de proteção contra incêndio, que é muito importante para o nosso dia a dia das atividades laborais, perfeito? A norma continua falando para a gente, além da própria citação da NR23, os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificações. Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descargas elétricas, ou seja, um projeto adequado e um planejamento de SPDA. Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. Então a norma ela traz para a gente justamente esse conceito que é de grande relevância para a gente poder evitar justamente esses pontos, né, de incêndios. Os serviços em instalações elétricas, em áreas classificadas, somente serão realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece nos itens que a gente já falou de qualificação de profissionais. E a gente deve lembrar justamente que a supressão, né, do agente de risco que determina a classificação da área vem justamente desses profissionais qualificados. Perfeito? Então, ó, em relação a incêndio, a própria norma traz para a gente todos esses pontos, né? O nosso curso é justamente esse, é a norma em si e os comentários adequados para você poder ler, para você poder interpretar os pontos da norma. A gente pode concluir que a parte de proteção e combate a incêndio, vocês precisam da complementação de conhecimento voltada para
a NR23, que trata única e exclusivamente de proteção contra incêndios. Quando você lida com eletricidade, a gente sabe que a eletricidade ela pode ser transformada em outro tipo de energia. Uma energia cinética pode ser transformado em energia luminosa, pode ser transformado em calor. Então, pessoal, que é a energia térmica, né? Quando a gente ocorre a situação de ser transformada em energia térmica, né, ou pega fogo as instalações elétricas, você deve utilizar um extintor de incêndio específico para combater aquele fogo. Isso daí é muito importante vocês entenderem, porque se você jogar água em cima dele, que é o comum, né, de uma pessoa fazer sem a devida instrução, você acaba estragando os seus equipamentos e agravando o seu incêndio. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que tem extintor de incêndio específico justamente para combater as nossas instalações quando nós estivermos tratando de instalações com eletricidade. Perfeito? Então, cabe a leitura da NR23, cabe se atentar a esse ponto, justamente para você proteger as suas instalações e também, além de proteger suas instalações, proteger o pessoal como um todo, né? Os colaboradores como um todo que estão envolvidos justamente nesse trabalho. Dando sequência, pessoal, nós vamos então findar essa primeira parte da aula, que é sobre prevenção e combate a incêndio, e vamos falar agora sobre sinalização de emergência, né? As famosas sinalizações de segurança que a própria norma traz para a gente no item 10.10 da norma. Tá? O que são as sinalizações de segurança? Nas instalações e serviços com eletricidade, devemos adotar algumas sinalizações que são adequadas à parte de segurança, destinadas a divertir os profissionais e a identificação, obedecendo ao disposto da própria norma NR10 e também os dispostos da norma NR26, que trata exclusivamente de sinalização de segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações que a própria NR10 ela vem elencando para a gente. Tá? Então aqui nós colocamos uma demonstração de placa para que vocês consigam identificar. Aqui está uma placa de alta tensão. Nós temos outras placas também, como não opere, sinalizando que está em manutenção aquele equipamento. Vamos colocar uma outra aqui, equipamento energizado, somente pessoal autorizado. E nós temos diversos outros tipos de placas, pessoal. Equipamento com partida automática, muito bem. Então, nós temos diversos outros tipos de placa, cada uma com a sua devida finalidade. Mas, de acordo com a NR10, essas placas elas precisam seguir um determinado critério. Tá? O primeiro deles é justamente a identificação de circuitos elétricos. Depois, o travamento e bloqueio de dispositivos e sistemas de manobra e comando. Então, de forma a atender justamente a NR26, que é de sinalização de segurança, a gente traz esses critérios. O primeiro deles sendo a identificação dos circuitos, depois o travamento e bloqueio de dispositivos e sistemas de manobra e comandos. Depois nós trazemos o que? As restrições e impedimentos de acesso, delimitação da área e sinalização de áreas de circulação de vias públicas de veículos e de movimentação de carga. Ele traz para a gente também outros dois conceitos, que são a sinalização de impedimento de energização e a identificação de equipamento ou circuito impedido. Esses são alguns critérios que a gente precisa estar considerando para fazer o máximo possível de sinalizações que são cabíveis para poder alertar, advertir todos os colaboradores envolvidos naquela atividade laboral ou as pessoas que passam
por aquele determinado local. Então, sinalização, pessoal, eu costumo dizer que nunca é demais, tá? Então, equipamento energizado, alto perigo de choque elétrico, perfeito? Uso de EPI obrigatório. Então, as placas de sinalização são justamente para isso. A empresa ela tem vários e vários pontos que ela traz para o colaborador para tentar promover um ambiente seguro de trabalho. É muito ruim a empresa pagar um funcionário para ele poder ficar em casa, por exemplo, se recuperando de uma situação indesejada dentro da empresa. Então, reduzir essas paradas, reduzir essas situações que a prejudique, né, tanto do ponto de vista de falta de recurso até o insucesso dela num determinado serviço por conta do pessoal qualificado, ela precisa colocar essas sinalizações, alertar os funcionários, fazer o devido treinamento justamente para poder fazer com que o próprio operador ele tenha total capacidade ou o máximo possível de capacidade para evitar as situações indesejadas de risco para a sua saúde e para a saúde dos terceiros. Eu me despeço de vocês aqui e eu encontro com vocês no nosso próximo vídeo para mais conteúdos envolvendo eletricidade norma NR10. Perfeito? Forte abraço para vocês, pessoal. Até lá!